Bom, gente, então eu sou a Cíntia Grion, sou professora de medicina intensiva no Departamento de Clínica Médica da Universidade Estadual de Londrina. Eu tenho todo o material dessa aula. Se vocês quiserem que eu compartilhe alguma informação ou material dessa aula, é só me pedir por esse e-mail aí que está disponibilizado, tá? Eu dividi essa aula, então, nessas etapas. Primeiro a gente vai falar da definição de choque, da classificação, um pouco sobre a fisiopatologia, não muito, porque cada choque tem a sua fisiopatologia em particular, eu só vou falar um pouco do mais comum. Aí a gente entra na abordagem terapêutica, na monitorização hemodinâmica e de perfusão, e eu vou finalizar com um fluxograma de abordagem que ajuda muito a gente lá no hospital universitário a conduzir os casos de uma forma mais objetiva. E depois os comentários finais, se fica aberto às perguntas de vocês. Então, a definição de choque é uma síndrome caracterizada pela incapacidade do sistema cardiovascular em fornecer quantidades suficientes de oxigênio e nutrientes para atender às necessidades metabólicas teciduais. Então, por essa definição, a gente percebe que o choque é uma situação de desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio e nutrientes. O oxigênio é fundamental para a sobrevida da célula e dos sistemas orgânicos no nosso corpo, e ele é um nutriente, ele é uma molécula que não tem estoque no nosso corpo. Então, se o fluxo é interrompido e a oferta de oxigênio é interrompida para algum setor do nosso organismo, esse setor imediatamente começa a sofrer a deprivação desse oxigênio. E é essa deprivação que vai se manifestar clinicamente como o quadro clínico de choque. Não é? Choque a gente habitualmente percebe clinicamente num paciente que está pálido, que tem um pulso rápido, é muito comum já ter a manifestação de redução do fluxo de diurese, da oligúria, e mais cedo ou mais tarde vai ocorrer a hipotensão arterial também. Na evolução desse paciente com choque, a gente vai iniciar o tratamento com a ressuscitação inicial. Usualmente a gente usa aí volume, drogas vasoativas nessa etapa, né? Drogas vasoativas. Mas, como uma primeira complicação aí já no início desse tratamento do paciente com choque, é possível que ele desenvolva síndrome de desconforto respiratório agudo, né? Que é uma das complicações associadas aos quadros de choque. A gente viu muito isso aí na pandemia da Covid, né? E para tratar, então, a SARA, a gente vai usar de ventilação mecânica, muito frequentemente a invasiva, né? É comum também a gente precisar lançar a mão do uso de inotrópicos, e dependendo da evolução desse paciente, ele vai continuar apresentando complicações associadas a esse quadro de choque. Então, a médio prazo, esse paciente pode, então, manifestar desnutrição, a insuficiência renal aguda com ou sem necessidade de terapia de substituição renal, que é a diálise, a disfunção hepática é importante, levando à falência hepática aguda, e isso pode ser tratado ou prevenido com suporte nutricional, com a diálise, tratamento guiado para prevenir novas disfunções orgânicas, mas ainda na evolução desse paciente, ele pode ter mais complicações tardias, né? Como a coagulação intravascular disseminada, as encefalopatias. Esse paciente pode desenvolver imunossupressão com infecções recorrentes e a polineuropatia do paciente grave. E em alguma porcentagem das vezes ele vai se tornar o que a gente conhece como doente crítico crônico, que é aquele doente que permanece crítico durante mais de uma semana dentro da terapia intensiva, precisando de todo esse aparato aí de suporte às disfunções orgânicas. Então, o quadro de choque, ele não é só aquela apresentação inicial das primeiras horas que a gente vai fazer a ressuscitação hemodinâmica. Ele é todo esse contínuo aí que pode evoluir com todas essas complicações. E o tratamento dessa modalidade, desse quadro clínico, ele visa não só restaurar a perfusão orgânica imediatamente aos órgãos, mas também prevenir todas essas complicações que são possíveis no decorrer da evolução desse paciente. Dentro da fisiopatologia, eu trouxe aqui um exemplo, né, da fisiopatologia do choque séptico, que é, sem dúvida,
a situação de choque mais comum nas terapias intensivas do mundo, né? O choque séptico é o tipo de choque mais comum dentro dos pacientes cuidados em leitos de terapia intensiva. Então, dentro dessa fisiopatologia do choque séptico, a gente tem várias modalidades de respostas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem uma resposta pró-inflamatória desde o início da interação do organismo com o patógeno que está causando essa infecção. Essa interação pró-inflamatória, ela vem da ativação das células do mecanismo de defesa imune inato, com liberação de citocinas, proteases, espécies reativas de oxigênio. Isso ativa produtos do complemento, ativa proteases da coagulação e pode, inclusive, levar a dano celular permanente com disfunção orgânica, né, pela ação desse quadro inflamatório inicial. Ao mesmo tempo que ocorre essa resposta pró-inflamatória inicial, nós já podemos observar uma resposta anti-inflamatória dentro do nosso organismo. Ela vem por regulação neuroendócrina, pelo cérebro, através do nervo vago. Isso vai regular ou inibir a produção de catecolaminas, de cortisol e de algumas citocinas. Isso também ocorre na indução de apoptose de algumas células orgânicas, que levam à disfunção das nossas células imunes, com alteração da regulação das células T, das células mieloides, e alteração da fagocitose, e ainda a regulação genética com inibição da transcrição de genes pró-inflamatórios. Isso tudo acontece ao mesmo tempo. Em alguns organismos, vai prevalecer a resposta pró-inflamatória, em outros pacientes vai prevalecer a resposta anti-inflamatória, e mais outros pacientes pode haver um equilíbrio entre as duas respostas, o que seria o melhor cenário para que o nosso organismo pudesse lidar com essa invasão de uma forma positiva, né? Que ocorra um equilíbrio entre a resposta pró e anti-inflamatória, com a eliminação do patógeno invasor e a restauração do nosso organismo ad íntegro. Além disso, nós temos um aumento de coagulação nesse quadro de choque séptico, e não é exclusivo do quadro da sepse, né? Em outros tipos de choque pode haver isso também. Isso vem pela via alterna, com a ativação do fator tecidual. Os neutrófilos que entram em necrose nessa reação inflamatória importante, eles liberam as redes que vão captar as plaquetas e formar o trombo, né? Isso gera microtromboses na circulação periférica. Paralelamente a isso, nós temos a vasodilatação patológica do choque séptico, com redução da pressão sanguínea e redução da deformabilidade das células vermelhas. Isso tudo dificulta que o oxigênio que está ligado às hemácias possa chegar até o tecido, levando então a hipoperfusão tecidual. E mais ainda, na evolução desse choque séptico, pode haver lesão dessas células endoteliais. Essa lesão é pelas tight junctions e algumas caderinas que formam, né, as ligações entre as células endoteliais aqui. Isso leva à perda da função de barreira e pode levar a um edema intersticial com um vazamento capilar importante. Esse edema intersticial, ele também vai ser responsável por dificultar a transferência de oxigênio do espaço intracelular para o espaço tecidual, levando então à piora da disfunção orgânica. Eu acho que tem um microfone aberto. Bom, com relação à classificação dos estados de choque, a gente pode classificar os estados de choque em 4 tipos principais: o hipovolêmico, o obstrutivo, o distributivo e o cardiogênico. O hipovolêmico é o mais comum nas hemorragias e na desidratação, mas também pode ocorrer por sequestro de líquidos, muito comum nos quadros de pancreatite.
O cardiogênico pela insuficiência coronariana, é a causa mais comum no infarto agudo do miocárdio, mas também pode ocorrer por miocardites, por defeitos valvulares, mecânicos e outras causas. O distributivo mais comum é o choque séptico, mas também pode ocorrer por anafilaxia, por algumas doenças endócrinas e por causa neurogênica. E o obstrutivo, ele também é tido como um tipo especial de choque cardiogênico. E ele é dividido nessas principais causas aqui, que é a embolia pulmonar, o tamponamento cardíaco, o pneumotórax hipertensivo, e menos comumente a coartação de aorta. E cada tipo de choque tem um padrão hemodinâmico. A gente consegue fazer o diagnóstico diferencial entre os tipos de choque pelo seu padrão hemodinâmico, avaliando a pré-carga, a contratilidade e a perfusão tecidual. Por essa tabela, nós podemos perceber que o choque hipovolêmico, cardiogênico e obstrutivo, esses três tipos de choque, eles têm um padrão de contratilidade muito parecido. Todos eles vão evoluir com redução do índice cardíaco e aumento da resistência vascular sistêmica, e prejuízo da perfusão tecidual, que vai ser refletido pela redução da saturação venosa mista de oxigênio, pelo aumento da taxa de extração de oxigênio, pelo aumento do lactato e pelo aumento da diferença entre o CO2 que está no lado venoso e no lado arterial, que a gente conhece como esse nome de PCO2 gap. Então, é um padrão muito parecido desses três tipos de choque: o hipovolêmico, o cardiogênico e o obstrutivo. A diferença entre eles está na interpretação aqui da pré-carga. O hipovolêmico vai ter as pressões de enchimento muito reduzidas, porque o problema no hipovolêmico é justamente a falta do volume circulante. E o cardiogênico vai ter as pressões de enchimento aumentadas, porque o problema no cardiogênico é a bomba, que não consegue fazer com que o fluxo sanguíneo empurre a coluna de sangue para frente. Então, fica um volume de sangue pesado nessas pressões que a gente mede antes da entrada dos átrios, né? Tanto do átrio direito, que é a PVC, quanto do átrio esquerdo, que é a da artéria pulmonar. O choque obstrutivo, ele é tido como um tipo especial de choque cardiogênico, ele vai ter um padrão hemodinâmico muito parecido. Mas dependendo da etiologia do choque obstrutivo, por exemplo, se for um pneumotórax hipertensivo ou um tromboembolismo pulmonar, a obstrução ela vai ser mais pronunciada do lado direito do coração. Então, a pré-carga para o coração direito vai estar aumentada, mas não a pré-carga para o coração esquerdo. Já quando é uma obstrução total, como ocorre no tamponamento cardíaco, ambas as pré-cargas vão estar aumentadas, e daí o padrão hemodinâmico é muito parecido com o padrão do choque cardiogênico. Já o choque distributivo, ele tem um padrão hemodinâmico muito diferente dos outros tipos de choque, porque o problema do choque distributivo é a vasoplegia patológica que acontece, e isso leva a uma redução acentuada da resistência vascular sistêmica. Essa redução da resistência vascular sistêmica leva a um aumento reativo do índice cardíaco e pode ou não ter repercussão nas pressões de enchimento, que podem estar diminuídas ou normais. E as variáveis de perfusão também têm um comportamento não uniforme, porque o choque distributivo ele tem um problema de distribuição do fluxo sanguíneo, e isso leva a que algumas partes do organismo não recebem oxigênio de forma adequada, e dessa forma o organismo não consegue aumentar a taxa de extração de oxigênio para se defender. Então, essa taxa de extração de oxigênio está reduzida, a saturação venosa mista de oxigênio vai estar aumentada, mas não é porque está sobrando oxigênio, é porque o organismo tem uma dificuldade de extrair o oxigênio que é ofertado. E isso também leva a um aumento de lactato e pode não levar a uma diferença entre o gap de CO2 do lado venoso e arterial. Então, aqui nesse infográfico, a gente pode ver visualmente tudo isso que a gente comentou na tabela, né? Esse é um infográfico que a gente consegue acessar por essa publicação da New England Journal of Medicine, e é bem interessante.
Então, eles representam aqui a circulação, né, o coração, com a aorta representando aqui a circulação sistêmica, a microcirculação, e aqui o lado do retorno venoso até o átrio direito, né? Esse seria uma representação, então, de uma circulação normal. A representação do choque hipovolêmico é aquele choque onde eu tenho uma perda do volume sanguíneo efetivo, né? Então, essas pressões de enchimento que vão estar enchendo aqui o coração direito e esquerdo vão estar reduzidas por falta de volume intravascular. Isso vai reduzir o índice cardíaco e reativamente eu vou ter um aumento da resistência vascular sistêmica, né? Se eu fizer um ecocardiograma, eu vou ver que a contratilidade do coração está normal e que as câmaras cardíacas estão reduzidas, porque existe uma redução do volume circulante. Já no choque cardiogênico, a gente tem uma dificuldade de bombeamento do sangue, é uma falência ventricular. Porque o miocárdio não está conseguindo bombear o sangue, existe uma redução do débito cardíaco, e isso vai levar a um aumento da resistência vascular sistêmica. E esse sangue vai ficar represado aqui no lado venoso, aumentando, então, essas pressões de enchimento. Então, é um choque que ele se caracteriza por baixo índice cardíaco e altas pressões de enchimento. E se a gente fizer um ecocardiograma, a gente vai ver que as câmaras cardíacas estão aumentadas e que a contratilidade está bem reduzida. Isso auxilia bastante a fazer o diagnóstico, então, desse tipo de choque. Já o choque obstrutivo, o padrão hemodinâmico dele vai depender um pouco do local da obstrução, né? Se é uma obstrução na raiz da aorta, por exemplo, ou se é uma obstrução na artéria pulmonar, como no tromboembolismo pulmonar, ou se é uma obstrução no saco pericárdico, como no tamponamento cardíaco. Mas essa obstrução vai levar a uma redução do débito cardíaco também, com o aumento da resistência vascular sistêmica, e como existe uma obstrução ao fluxo, esse sangue vai ficar represado também aqui no lado venoso, aumentando então as pressões de enchimento. Então, é um padrão muito parecido com o choque cardiogênico, com baixo débito cardíaco, baixa saturação venosa mista de oxigênio e altas pressões de enchimento. O ecocardiograma vai ajudar a fazer o diagnóstico diferencial, né? Então, se for uma embolia pulmonar, a gente pode medir ali a pressão da artéria pulmonar e ter uma pista do diagnóstico. O próprio exame com o aparelho do ecocardiograma no pulmão pode dar uma ideia se está havendo ou não a ocorrência de um pneumotórax, né? E o pneumotórax também ele vai se refletir no ecocardiograma como um ventrículo dilatado direito, com um ventrículo esquerdo diminuído. O tamponamento a gente consegue ver o volume de fluido ali no saco pericárdico e a repercussão disso nas câmaras cardíacas, fazendo uma compressão das paredes ventriculares, né? Então, tudo isso ajuda muito no diagnóstico diferencial pelos sinais ecocardiográficos. E, por fim, o choque distributivo, onde o problema primário está aqui na microcirculação, existe uma vasodilatação patológica, essa vasodilatação reduz a resistência vascular sistêmica, e essa redução da pós-carga acaba refletindo no aumento do débito cardíaco. As pressões de enchimento podem não se modificar, elas podem estar ligeiramente reduzidas ou até normais, né? E no ecocardiograma a gente vai ver as câmaras cardíacas normais, e usualmente com a contratilidade preservada, a não ser que eu já tenha uma repercussão aí de miocardiodepressão muito importante desde o início desse quadro de choque cardiogênico. Para avaliar a microcirculação, a gente tem algumas tecnologias que conseguem ajudar a gente a visualizar o reflexo de toda essa alteração hemodinâmica na nossa perfusão orgânica. Então, essa aqui é uma fotografia de um leito sublingual de um voluntário saudável, onde a gente vê que os vasos da microcirculação têm fluxo sanguíneo ininterrupto.
independente do tamanho do vaso, né? Esse vaso maior tem um grande fluxo sanguíneo, mas esse vasinho menor aqui, mesmo que tenha só uma hemácia atrás da outra, a gente percebe que existe um fluxo sanguíneo em toda a extensão do vaso, né? Nesse aqui também, em toda a extensão do vaso. Já no choque séptico, é um choque distributivo, então a gente tem um fluxo sanguíneo acelerado nos vasos maiores da microcirculação, e esse aceleramento aqui do fluxo sanguíneo leva à dificuldade da extração de oxigênio por esse tecido que está sendo banhado por esse vaso, ao passo que nos vasos menores, a gente percebe que existem várias áreas de interrupção do fluxo, com fluxo zero em várias regiões aqui, né? Pode ser por trombose, pode ser por lesão do endotélio, mas realmente é um problema de distribuição de fluxo, então essas regiões aqui não recebem nada de fluxo e nada de oxigênio, trazendo um grande prejuízo aí para o metabolismo dessas células. Então, esse quadro resume, né, esse padrão hemodinâmico desses 4 tipos de choque, né? Então, quando a gente tem o quadro de hipotensão arterial, a gente vai procurar por sinais de hipoperfusão orgânica. Existem algumas janelas que a gente procura por esses sinais, né? O cérebro, com alteração do estado mental, a pele fria, pegajosa, com mosqueamento, os rins com manifestação de oligúria. Esse paciente geralmente tem taquicardia, elevação do lactato sanguíneo. Então, a gente vai avaliar o débito cardíaco ou a perfusão pela saturação venosa de oxigênio. Se essa saturação estiver elevado normal, a suspeita é de choque distributivo. Se ela estiver reduzida, pode ser qualquer um desses 3 choques. Com as pressões de enchimento reduzidas, o principal diagnóstico é choque hipovolêmico, e com as pressões de enchimento elevadas, é o choque cardiogênico ou algum dos tipos do choque obstrutivo. Dentro da terapia intensiva, o choque distributivo de etiologia sepse é a principal causa de choque dos pacientes graves, 62% nessa publicação da New England, né, dos casos eram por choque distributivo de origem séptica e 4% de origem não séptica. O choque cardiogênico e hipovolêmico ficam em segundo lugar, cada um com 16% de frequência, e o choque obstrutivo muito menos comum, com 2% aqui de frequência nessa casuística. Muito bem, então conhecendo a definição, a fisiopatologia e como a gente faz para interpretar as variáveis hemodinâmicas para classificar os quadros de choque, para a gente entender qual poderia ser a etiologia daquele choque, a gente passa para a abordagem terapêutica, então, nos estados de choque. Independente da etiologia do choque, existem algumas abordagens terapêuticas que são únicas, que é a parte de ressuscitação hemodinâmica. A gente vai fazer a mesma abordagem terapêutica, independente da classificação do choque e da sua etiologia. Mas, enquanto a gente está tratando esse paciente durante a fase de ressuscitação hemodinâmica, nós nunca podemos esquecer de procurar a causa básica e tratar essa causa básica. A ressuscitação hemodinâmica ela vai servir para manter o organismo viável, para prevenir disfunções orgânicas que podem complicar a evolução desse paciente ao longo do tempo. Mas se eu não atuar na causa básica, eu não vou conseguir reverter esse estado de choque em definitivo. Então, se for um choque cardiogênico por um infarto agudo do miocárdio, é necessário intervir naquele quadro de insuficiência coronariana aguda para restaurar o fluxo sanguíneo na coronária e reverter, então, o estado de choque. Se for um choque distributivo de causa séptica, eu preciso tratar essa infecção, eliminar esse patógeno, senão, mesmo com a ressuscitação hemodinâmica, o meu paciente não vai sobreviver. E certamente, se for um quadro obstrutivo, eu preciso resolver a obstrução para que o organismo volte a se comportar de uma forma hemodinâmica dentro do normal. E lembrar que todas essas medidas de ressuscitação hemodinâmica e de intervenção na causa básica tem que ser precoce, né? Como eu mostrei lá no início,
as complicações vão ocorrendo desde cedo, né? SARA, desnutrição, imunossupressão e assim por diante. Então, quanto mais cedo interromper esse quadro todo de desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio, mais eu vou prevenir as disfunções orgânicas e mais rapidamente o paciente vai restaurar a sua fisiologia normal. Então, para abordar a ressuscitação hemodinâmica inicial do paciente com choque, nós vamos lançar a mão, basicamente, de 3 intervenções terapêuticas, né? É a infusão de fluidos, o uso de vasopressores e o uso de inotrópico. E nós vamos, então, passar a ver como nós vamos manejar isso em cada uma dessas intervenções. Então, vamos começar pela infusão de fluidos, né? A infusão de fluidos vai obedecer, mais recentemente aqui, a uma premissa que ficou conhecida como o stewardship do manejo de fluidos, que é uma proposta semelhante ao stewardship de manejo de antimicrobianos, né? Inclusive usando esse método mnemônico dos 3Ds, que é o mesmo método que a gente usa para o uso racional de antimicrobianos, né? E também a gente precisa conhecer as 4 fases da terapia de fluido, para que a gente saiba manejar bem esse recurso terapêutico no choque. Então, os 4Ds do stewardship de fluidoterapia dizem respeito à droga, a escolha da droga, a dose, a duração desse tratamento e ao descalonamento. E principalmente esse descalonamento tem a ver com as 4 fases da ressuscitação de fluidos. Então, para falar sobre esses Ds, eu vou me reportar ao documento da campanha Sobrevivendo à Sepse, porque é o tipo de choque mais comumente encontrado nos nossos pacientes, e essas recomendações para a ressuscitação inicial da sepse, elas também podem ser aplicadas nos outros tipos de choque. Então, o primeiro D, que é a escolha da droga, que tipo de fluido eu vou usar no meu paciente que está com choque, a campanha ela recomenda o uso de cristalóide como fluido de primeira linha para a ressuscitação desses pacientes. E essa recomendação ela já está bem sedimentada na literatura, já há quase 20 anos a gente tem a publicação desse artigo aqui, que foi fundamental para a gente ter esse entendimento, né, que é o estudo SAFE. Esse estudo analisou perto de 7.000 pacientes, mais ou menos 3.500 em cada braço, e comparou a mortalidade dos pacientes em 28 dias, os pacientes com instabilidade hemodinâmica que foram ressuscitados com salina isotônica, 0,9%, ou com albumina. E ficou bem claro aqui por esse estudo que não havia diferença na probabilidade de sobrevida, tanto faz usar a salina isotônica, que é um cristalóide, ou a albumina. Como a albumina, na maior parte dos países do mundo, é um fluido muito mais caro do que a salina isotônica, e não havia diferença na mortalidade, então ficou a recomendação de usar cristalóides na ressuscitação inicial dos pacientes com quadro de choque. Surgiu no mercado um coloide sintético que tinha um valor intermediário ali entre a albumina e os cristalóides. E esses coloides sintéticos que foram desenvolvidos à base de amido foram muito utilizados dentro da terapia intensiva no início dos anos 2000, aí, nos primeiros 10 anos. Até que surgiu esse estudo aqui, que veio da Austrália e Nova Zelândia, que ficou conhecido como estudo CHEST, em que ele mostra que comparando a salina, que é nosso soro fisiológico a 0,9%, com o coloide sintético à base de amido, que é o hidroxitil start, não havia diferença na probabilidade de sobrevida de 90 dias dos pacientes, e aqui ainda o coloide sintético é muito mais caro do que a salina, apesar dele ter um valor menor do que a albumina, mas, além disso, esse tipo de coloide ele estava associado com aumento da frequência de disfunção renal nesses pacientes com choque e também necessidade de diálise. Então, a partir desse estudo, em 2012, ficou basicamente proibido o uso
desse tipo de coloide nos pacientes graves dentro da terapia intensiva. Não se usa mais coloide sintético. Com relação aos cristalóides, mais recentemente, a partir de 2018, surgiu a dúvida qual seria a melhor opção de cristalóide para usar, então, nessa ressuscitação inicial. Se é mesmo a salina isotônica, 0,9%, ou se são os cristalóides balanceados. E a primeira evidência na literatura que a gente tem é o estudo SMART, que foi publicado em 2018, e que mostra que, no geral, existe um benefício com o uso do cristalóide balanceado em vários tipos de pacientes aqui na terapia intensiva para o evento composto de mortalidade e disfunção renal, né? Além disso, uma subanálise do SMART mostrou que o uso do cristalóide balanceado também esteve associado com menor uso de norepinefrina e com um clareamento do lactato mais rápido e mais acentuado, o que poderia trazer um benefício aí de sobrevida para esses pacientes graves. Tanto é que na campanha Sobrevivendo à Sepse atual, existe uma recomendação ainda que fraca para se dar preferência ao uso de cristalóides balanceados quando a gente está fazendo a reposição fluida nos nossos pacientes. Então, só para a gente ter uma ideia da diferença das soluções balanceadas comparada à salina, aqui a gente tem as características fisicoquímicas do nosso plasma humano, né? pH, osmolaridade, concentração de sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato e lactato. E aqui essas mesmas características fisicoquímicas das soluções. Então, a salina, ela sem dúvida é um fluido extremamente com pH muito mais baixo do que o pH do plasma humano, né? Um pH bem ácido de 5,5%, 5,5%, desculpa. E essa acidez da salina 0,9% se deve principalmente pela alta concentração de cloro que existe nesse fluido, né? Tanto é que a solução de Ringer, que não é tamponada com lactato, tem um pH também muito baixo, com uma alta concentração de cloro. As salinas mais balanceadas, né, os cristalóides mais balanceados, têm uma concentração de cloro muito menor, com um pH mais próximo ali do pH sanguíneo e com concentrações de eletrólitos também mais parecidas com a do plasma. Então, isso aqui é importante quando a gente vai decidir que tipo de fluido eu vou usar no meu paciente, né? Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que já vem com uma hipernatremia acentuada e está num estado de choque, é melhor dar preferência a uma solução que tenha uma concentração de sódio um pouco menor para não piorar esse distúrbio eletrolítico, né? Por outro lado, se eu tenho um paciente que tem uma hiperpotassemia importante, talvez eu não queira usar um fluido que tenha potássio e eu vou dar preferência daí à salina. Também temos que levar em consideração a questão do pH, né? Se o meu paciente em choque já está com um pH muito acidótico, com uma acidose metabólica importante, talvez a salina não seja a melhor opção, né? É melhor eu optar por uma solução que tenha um pH que não vá piorar ainda mais essa acidose metabólica do meu paciente. Então, é importante conhecer essas composições e propriedades das soluções disponíveis no mercado aí para a gente estar utilizando. Mais recentemente, no ano passado, saiu um estudo brasileiro sobre esse assunto, né? O BASICS, ele comparou um pouco mais de 10 mil pacientes, são pacientes graves em terapia intensiva que estavam precisando de fluidoterapia para instabilidade hemodinâmica, e foi comparado, então, o uso da salina isotônica, ou soro fisiológica 0,9%, com o plasma light, que é uma solução balanceada, que tem o maior balanceamento, é a mais aproximada nas composições quando comparada ao plasma. E, curiosamente, esse estudo não mostrou diferença na mortalidade acumulada em 90 dias entre os dois grupos, né?
se a gente olhar aqui nos subgrupos, os pacientes com sepse, com injúria renal, cirúrgicos, os pacientes mais graves, eles não tiveram benefício que favorecesse nem a solução balanceada, nem a salina. Porém, aqui tem um sinal muito importante mostrando que o paciente com trauma de crânio pode ser que seja favorecido pelo uso da salina isotônica. Então, quando eu estou falando na escolha do meu fluido, se eu estou falando de um paciente com sepse, um paciente cirúrgico, talvez seja melhor escolher a salina, a solução balanceada. Porém, se o meu paciente tem uma história de trauma de crânio, sem dúvida vai ser melhor usar a salina isotônica. Agora, isso era com relação à escolha da droga, né? O tipo de fluido que eu vou usar. Agora é sobre a dose e a duração. Então, o bolus inicial recomendado pela campanha Sobrevivendo à Sepse é um bolus de 30 ml por quilo, que deve ser administrado dentro das primeiras 3 horas de ressuscitação. E por que 30 ml por quilo? Porque nos últimos 20 anos, as publicações que avaliaram a ressuscitação hemodinâmica inicial na sepse, elas descrevem, em média, uma necessidade nas primeiras horas, né, nas primeiras 3 horas, 6 horas, de um volume aproximado de 30 a 60 ml por quilo de infusão de fluidos. Então, por isso que a campanha recomenda que o bolus inicial, no paciente com sinais de hipoperfusão e de choque séptico, né? Então tem que ter aqueles sinais de palidez, taquicardia, pulso rápido e fino, pele pegajosa, mosqueamento, tudo isso mostrando os sinais de hipoperfusão sistêmica. Esse paciente deve receber um bolus inicial de 30 ml por quilo de solução cristalóide. Sobre a duração, a gente sabe que, dependendo da solução que eu estou infundindo no meu paciente, ela vai ter um volume de distribuição, um comportamento de distribuição aí no organismo. Então, isso aqui é um estudo experimental que mostrou que, se eu comparar 1 litro de cristalóide com 1 litro de coloide, depois de 60 minutos de infusão, eu vou ter que, quando eu infundo cristalóide, depois de 60 minutos, eu vou ter aproximadamente 300 ml ali no espaço plasmático, né, de expansão volêmica. E o coloide, eu vou ter os mesmos 1.000 ml ali que eu infundi. Apesar de que isso não resulta em diferença de mortalidade, como já foi demonstrado por vários estudos, mas a distribuição nos compartimentos de volume do organismo é dessa forma, né? Mas não é só a quantidade de infusão que importa, mas a velocidade de infusão importa também, e a situação clínica do paciente que está recebendo essa fluidoterapia. Então, por exemplo, nesse outro experimento, os autores infundiram 2 litros de uma solução balanceada, o Ringer, em 60 minutos, em voluntários saudáveis, em pacientes anestesiados ou em pacientes com choque hipovolêmico. E a gente percebe que o mesmo Ringer, ele é rapidamente clareado em voluntários saudáveis e em pacientes anestesiados, porém no paciente após a indução anestésica e no paciente em choque hipovolêmico, ele tem uma cinética um pouco diferente, permanecendo um pouco mais de tempo e num volume maior dentro do vaso. E a outra coisa interessante, que foi um outro experimento que os mesmos autores fizeram, quando compararam a infusão do amido, que é aquele coloide sintético, com o cristalóide, que é o Ringer, em diferentes velocidades de infusão. Então, aqui em vermelho, se a infusão fosse em 30 minutos, o volume de distribuição, tanto do coloide quanto do cristalóide, era bem rápido. Havia um pico muito rápido, dentro dos primeiros 30 minutos, ao final da infusão, mas rapidamente havia uma reacomodação aqui do fluido saindo de dentro do vaso.
Se você infunde em 60 minutos, que são as linhas em preto, existe uma retenção maior, tanto do amido quanto do cristalóide para dentro do vaso. E se a infusão for mais lenta ainda, em 180 minutos, existe uma retenção ainda maior de qualquer um dos dois tipos de fluido dentro do vaso. Muito bem. Ainda sobre a dose e a duração, é preciso entender o que significa um desafio de volume. Um desafio de volume é quando a gente propõe fazer um bolos de volume para avaliar a resposta terapêutica dessa terapia com fluidos. Então, para fazer o desafio de volume, a gente vai escolher o tipo de fluido, que é a droga, a velocidade de infusão, que é a dose e a duração, mas a gente não pode esquecer de definir também as metas de tratamento e os valores de segurança, né? Os limites de segurança. Então, aqui nesse exemplo, o autor escolheu um Ringer lactato numa velocidade de 500 ml em 30 minutos, com uma meta terapêutica de uma PAM de 75, mais um limite de segurança de um PVC de 15. Se ele atinge a meta terapêutica antes de atingir o limite de segurança, a gente tem um desafio de fluido com sucesso e eu atingi o meu objetivo aqui com o meu tratamento, que era restaurar a pressão arterial média do meu paciente em 20 minutos. Porém, se eu atinjo o meu limite de segurança antes de atingir a minha meta, esse desafio de fluido não teve sucesso e eu devo interromper a terapia com fluido e passar a uma nova abordagem terapêutica e não insistir na terapia com fluidos, porque esse limite de segurança está me dizendo que o efeito adverso com a terapia com fluido vai ser maior do que o benefício que eu possa ter. Outro aspecto do estudo BASICS foi justamente analisar a velocidade de infusão do fluido para ver se isso tinha ou não um reflexo na mortalidade dos pacientes graves. Então, o estudo, ele comparou uma velocidade de infusão de 999 ml por hora, que foi considerada a infusão rápida, com uma velocidade de infusão mais lenta, de 333 ml por hora, né? Praticamente um terço aqui da velocidade que a gente está habituado a fazer, né? E, mais uma vez, foi um resultado negativo, não houve diferença na mortalidade acumulada ao longo de 90 dias. Isso aqui traz uma informação para a gente que, no nosso paciente com choque, infundir muito rapidamente os bolos de fluidos talvez não seja a melhor estratégia, porque, como a gente viu naqueles estudos experimentais do Manu Malbren, é possível que, com a infusão muito rápida, a distribuição do volume dentro do organismo faça com que a retenção desse fluido no espaço intravascular seja muito mais fugaz. Como não há diferença no desfecho que a gente que é mais importante para o nosso tratamento, que é a mortalidade acumulada, talvez o melhor caminho seja a gente fazer bolos de fluidos com infusão talvez um pouco mais lentas, né? E permitir, então, que esse volume efetivo circulante perdure mais tempo nesse espaço que é hemodinamicamente interessante para nós, né? E, por fim, então, da terapia com fluidos, o último D, que é o descalonamento, a gente tem que entender quais são as fases da ressuscitação. São 4 fases que os autores aqui entendem como 4 ondas de lesão possível para os pacientes, né? Então, essas 4 fases têm esse método mnemônico aqui, usando a palavra Rose, né? Que é o R de ressuscitação, o O de otimização, o S de estabilização e o E de evacuação. A gente vai passar por cada uma dessas fases para entender essas fases melhor. Então, na primeira onda de lesão, de insulto do paciente com choque, a gente tem a fase de ressuscitação. Isso ocorre nos primeiros minutos de tratamento do paciente com choque. Então, são aqueles primeiros 30 minutos até 3 horas de tratamento no máximo.
Nessa fase, o mecanismo subjacente do choque principal é o insulto inflamatório. Esse paciente se apresenta, por exemplo, como um quadro de choque grave, né? E a meta é a gente chegar a um adequado manejo do fluido e uma terapia por fluido dirigida por metas, né? O balanço nessa etapa, ele obrigatoriamente vai ser positivo. Então, é aquela etapa que a campanha Sobrevivendo à Sepse recomenda, por exemplo, um bolos de 30 ml por quilo. Então, eu vou fazer esse balanço fluido positivo. O meu objetivo aqui é salvar, é resgatar o paciente desse estado de instabilidade hemodinâmica e trazer o paciente ao equilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio. O principal risco aqui nessa etapa é a ressuscitação insuficiente. Então, a gente é mais generoso na oferta de fluidos nesses primeiros minutos de tratamento, que é conhecido como a primeira etapa das 4 fases de ressuscitação, e é o R de ressuscitação. A segunda etapa, que segue esses primeiros minutos, ela dura algumas horas, é a etapa de otimização. Nessa etapa, eu ainda preciso focar em prevenir disfunção orgânica, manter perfusão tecidual, e eu ainda posso precisar de bolos de fluidos adicionais. Esse meu paciente ele vai estar sofrendo injúria de isquemia e reperfusão, ele pode ainda estar com uma instabilidade hemodinâmica importante, eu ainda preciso resgatar as disfunções orgânicas dele. Então, eu vou fazer bolos de fluidos adicionais, mas com mais cuidado. Eu vou respeitar algumas variáveis hemodinâmicas, eu vou olhar para o risco de administração de excesso de fluido. Eu já começo a desacelerar a oferta de fluido. É um balanço ainda que pode ser positivo, mas pode até ser um balanço fluido neutro, tentando evitar edema pulmonar e evitar hipertensão intraabdominal. Já a fase que segue essas horas, que são os próximos dias, é a fase de estabilização. Nessa fase, eu ainda tenho a possibilidade de lesão por isquemia e reperfusão, mas eu já tenho um paciente mais estável. Ele não está mais em estado de choque, né? Então, por isso, nessa etapa, eu vou focar numa reposição de fluido bem restritiva, objetivando um balanço fluido negativo, ligeiramente negativo ou neutro, né? É um manejo fluido bem conservador. Aqui para reduzir o risco de edema pulmonar e também hipertensão intraabdominal. E a última fase, que segue esses primeiros dias de tratamento e pode durar semanas, é a fase de evacuação. Nessa fase, o mecanismo subjacente de lesão é a síndrome da permeabilidade global aumentada. Então, é aquele paciente que perdeu a função de barreira do endotélio e ele vai evoluir com aquele edema refratário e que pode piorar as disfunções orgânicas. Nessa etapa, o meu objetivo é balanço fluido negativo, para ajudar a recuperação orgânica. Esse balanço fluido negativo, eu posso conseguir ou espontaneamente no paciente que tem a função renal normal, ou até ativamente com o uso de diurético e com o uso de diálise. Com cuidado de não haver uma remoção de fluido excessiva ou uma remoção de fluido muito rápida que possa induzir a uma nova hipotensão, a uma nova hipoperfusão, caracterizando, então, um novo insulto, né? Então, mesmo nessa fase de evacuação, se eu estiver retirando ativamente o balanço fluido positivo, eu preciso monitorar bem o meu paciente para evitar uma nova situação de hipoperfusão. E isso, então, encerra a parte de reposição de fluidos no paciente com estado de choque. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de vasopressor. Então, os vasopressores mais comumente considerados para o tratamento de choque são a noradrenalina, a dopamina, a adrenalina, a vasopressina e muito menos frequentemente a fenilefrina, né? Aqui estão as características da ação
dos vasopressores adrenérgicos, catecolaminérgicos, né, nos receptores alfa, beta 1 e beta 2, né? A gente vê aqui que a noradrenalina, que é o vasopressor mais comumente recomendado, tem um grande efeito alfa, com um pequeno efeito beta 1 e beta 2. Já a adrenalina tem um efeito mais equilibrado, né? Tanto alfa quanto beta. A dopamina tem um efeito nos receptores que é dependente de dose, e a gente vai ver que ela não é mais recomendada como vasopressor nos estados de choque. Muito bem. Se eu vou usar um vasopressor no estado de choque, preferencialmente esse vasopressor ele vai ser infundido através de um acesso venoso central. É possível que no início do tratamento, nas primeiras horas, eu ainda não tenha conseguido providenciar um acesso venoso central, então é possível a gente iniciar o uso do vasopressor num acesso periférico, tomando bastante cuidado para não ocorrer extravasamento. Mas isso não pode durar mais do que algumas horas. É só o tempo suficiente para providenciar esse acesso central, e depois o vasopressor, ele obrigatoriamente, independente de qual tipo de vasopressor a gente está falando, mas ele deve ser infundido no acesso venoso central. E se você está usando o vasopressor para tratar um estado de choque, é ideal que você faça a monitorização da pressão arterial por um método invasivo, né? Porque você vai ter as alterações da pressão arterial mais rapidamente disponíveis no seu monitor, e além disso, você vai conseguir algumas variáveis hemodinâmicas de fluido responsividade que vão ser muito úteis para te guiar no teu tratamento, tanto com vasopressor quanto com fluidos. Sobre o tipo de vasopressor, então, a campanha Sobrevivendo à Sepse, mais uma vez vou me reportar ela, porque é o tipo mais comum de choque, recomenda a norepinefrina como agente de primeira escolha, em comparação com os outros vasopressores. Durante muito tempo, ficou-se em dúvida se a primeira linha seria a norepinefrina ou a dopamina. Mas após algumas evidências na literatura, já tem algumas versões dessa campanha Sobrevivendo à Sepse que a noradrenalina é considerada como agente de primeira linha, né? Em qualquer tipo de choque, não é só no choque séptico, mas no choque cardiogênico e no hipovolêmico também, existe uma melhor resposta à noradrenalina comparada à dopamina no que diz respeito à sobrevida. Essa meta-análise aqui também deixa claro que, comparando a dopamina com a norepinefrina, existe um benefício na mortalidade em 28 dias de todas as causas com o uso da norepinefrina, e mais ainda, existe uma redução dos efeitos adversos, né? Tanto os efeitos adversos maiores com a norepinefrina, como com a incidência de arritmias cardíacas, é bem menor com a norepinefrina também, comparada à dopamina. Então, por conta desses achados, a norepinefrina passou a ser a droga de primeira escolha como vasopressor no tratamento de choque. E além de atuar como vasopressor, a norepinefrina, se usada bem precocemente nesses pacientes, ela é capaz de induzir um aumento do débito cardíaco, diminuindo a dependência da pré-carga, porque como ela é vasopressora, ela consegue mobilizar aquele sangue que está estagnado no lado venoso, aumentando o retorno venoso para o coração, atuando no mecanismo de Frankenstein, melhorando a contratilidade cardíaca e, consequentemente, melhorando o débito cardíaco. A gente consegue ver isso porque esses pacientes, por exemplo, tiveram uma grande mudança com a manobra da elevação passiva das pernas, que é uma infusão de volume endógeno, né, na PVC e no índice cardíaco, primeiro experimento. Depois foi feito norepinefrina para esses pacientes, e esses pacientes já não respondiam tão bem, nem a mudança da PVC, nem ao aumento do índice cardíaco, com essa infusão endógena de volume, mostrando que a própria norepinefrina já tinha feito um resgate do volume sanguíneo circulante, e fazendo uma segunda manobra de elevação passiva das pernas,
não houve mais uma resposta importante, nem da PVC, nem do aumento do índice cardíaco. Mostrando, então, que a norepinefrina ela é capaz de reduzir a dependência da pré-carga para o débito cardíaco, porque ela é capaz de aumentar o volume circulante efetivo. E também tem um efeito inotrópico, aí atuando no mecanismo de Frankenstein, né? Porque como ela aumenta o retorno venoso, ela vai atuar no mecanismo de Frankenstein e ela consegue aumentar a fração de ejeção e aumentar o VTI, que é aquela velocidade de tempo integral que a gente mede no ecocardiograma e que mostra um aumento da contratilidade, né? Um aumento da velocidade de contração da musculatura do miocárdio. E esses autores conseguiram demonstrar que quanto mais precoce o uso da norepinefrina nesses pacientes com choque séptico, melhor era a sobrevida. Então, como o choque séptico ele é um choque que, na fisiopatologia dele, o principal problema é a vasodilatação patológica, só fazer reposição de fluidos desde o início do tratamento pode não ser suficiente. É importante, já desde o início do tratamento, atuar nessa vasoplegia com um vasopressor exógeno, que é a norepinefrina, e isso vai refletir em uma mortalidade menor quando você consegue iniciar a norepinefrina já na primeira hora, por exemplo, de tratamento desses pacientes. Aqui outro estudo, também mostrando o uso precoce da norepinefrina associado a uma melhora de sobrevida, né? O grupo que usou precocemente a norepinefrina teve uma porcentagem de sobrevida maior e conseguiu atingir as metas de reposição volêmica mais rapidamente, né? Foi um estudo de fase 2, só para entender a segurança do uso precoce da norepinefrina, mesmo antes de completar a reposição por fluidos, e se mostrou seguro, inclusive com alcance das metas de ressuscitação hemodinâmica mais rapidamente do que no grupo que não usou norepinefrina e usou somente reposição volêmica na fase inicial. Ainda sobre vasopressor, a campanha recomenda associar vasopressina àqueles pacientes que já estão em uso de norepinefrina em dose alta e ainda não atingiram a meta de uma pressão arterial média de 65. E mais ainda, nos pacientes que já estão em uso de noradrenalina em dose alta e vasopressina, associar epinefrina como terceira linha de vasopressor nos pacientes com choque séptico refratário. Então, essa é a sequência recomendada. Norepinefrina é a primeira linha de vasopressor, seguida da vasopressina. A vasopressina é importante para reduzir os efeitos adversos do uso do vasopressor catecolaminérgico, mas, se ainda assim não atingir o teu objetivo, pode associar um terceiro vasopressor, que é a epinefrina. A vasopressina, que é o vasopressor de segunda linha, então, a gente sabe que em situação de estresse pode haver uma deficiência relativa desse hormônio, né? É o hormônio antidiurético, e que a sua reposição ela permite a redução das doses da catecolamina, então, reduzindo a catecolamina, você reduz também os seus efeitos adversos. A própria vasopressina tem um efeito adverso temido, que é a isquemia digital, que acontece numa porcentagem importante dos pacientes, é aproximadamente 5%, então precisa monitorar bem a perfusão digital. E um outro cuidado que precisa ter com o uso da vasopressina é nos pacientes com baixo débito cardíaco, porque ela pode ser deletéria, nesses casos, à contratilidade cardíaca. Então, evitar o uso da vasopressina nos pacientes que já se apresentam com baixo débito cardíaco. A adrenalina, que é o vasopressor de terceira linha, está recomendada, então, nos casos de choque refratário, com altas doses de noradrenalina, particularmente naqueles pacientes que a gente não consegue associar a vasopressina por terem um débito cardíaco insuficiente. A adrenalina, ela age bem nos receptores beta, né? Então ela vai conseguir melhorar a contratilidade cardíaca por essa atuação dela. Mas ela tem efeitos adversos importantes, ela reduz a perfusão esplâncnica e é muito comumente associada a taquiarritmias, né? Principalmente as supraventriculares, é comum o paciente fazer fibrilação atrial com o uso da adrenalina, então tem que monitorar bem aí o ritmo cardíaco.
A Sociedade Canadense de Terapia Intensiva, em 2020, lançou a sua diretriz, recomendando, então, que a vasopressina seja iniciado desde o início do tratamento do choque distributivo, em conjunto com a noradrenalina, para reduzir os efeitos adversos das catecolaminas. Né? Isso resultou numa redução do risco relativo de mortalidade e redução de vários outros efeitos adversos aqui associados ao uso de catecolaminas, como AVC, fibrilação atrial, injúria miocárdica, mas com o aumento da isquemia digital, como eu falei, aqui 5,8% dos pacientes que está associado ao uso da vasopressina. Agora, com relação ao inotrópico, naqueles pacientes em que, durante a ressuscitação hemodinâmica, ele, apesar de atingir as metas de pressão de enchimento, de pressão arterial média, persiste com sinais de hipoperfusão e tem sinais de disfunção cardíaca associada, então está recomendado o uso de inotrópico, e o inotrópico recomendado é a dobutamina. Não existe recomendação para o uso do levosimendan nos quadros de choque séptico. Então, a dobutamina ela vai promover o aumento do débito cardíaco, ela é inotrópica e cronotrópica, ela é vasodilatadora, então ela reduz a resistência vascular sistêmica, tem que tomar um pouco de cuidado com o uso da dobutamina nos pacientes hipovolêmicos, ela reduz pressão de enchimento, isso é muito bom no quadro de choque cardiogênico, né, que a gente convive com pressões de enchimento muito elevadas. Por esse efeito de vasodilatação, ela melhora a perfusão regional e da microcirculação. A dose inicial dela, recomendada, é de 2 a 3, mais para tatear aí potenciais efeitos adversos para a arritmia cardíaca, e uma dose máxima de 20 microgramas por quilo por minuto. Então, agora a gente vai falar um pouquinho para usar todo esse arsenal terapêutico, essas intervenções terapêuticas, como é que a gente vai fazer para monitorar hemodinamicamente o paciente e guiar a nossa terapêutica a partir dessa monitorização hemodinâmica. Né? Então, a monitorização hemodinâmica ela pode ser básica, ela pode chegar a métodos mais avançados, como uma monitorização hemodinâmica inicial aqui, já que a gente vai estar usando um acesso venoso central, a pressão de enchimento para o coração direito é uma variável útil para a gente monitorar PVC. O tempo de enchimento capilar também se mostrou já uma variável bem útil na monitorização desses pacientes. E algumas medidas aqui, por exemplo, o clareamento do lactato ou a SVO2, também são medidas que são úteis para guiar a nossa terapêutica, né? Que a gente pode considerar aí uma monitorização inicial mais básica. Uma monitorização intermediária é aquela que usa a pressão arterial invasiva, a própria pressão arterial invasiva ou as variações dessa pressão conforme o ciclo respiratório nos pacientes em ventilação mecânica com pressão positiva, que são ditas variáveis de fluido responsividade, e monitorizações mais invasivas ainda, com catéter de artéria pulmonar, por exemplo. Então, a gente pode lançar mão de vários níveis aí de monitorização hemodinâmica para guiar a nossa reposição volêmica. Olhando para essa monitorização, a gente pode olhar para a macrohemodinâmica, com essas variáveis, pressão venosa central, pressão arterial, débito cardíaco. A gente pode olhar para a perfusão global com essas outras variáveis, a saturação de oxigênio, tanto venosa mista quanto central, o lactato, a diferença veno-arterial de CO2, o excesso de base numa gasometria arterial. E a microcirculação a gente avalia pelo exame físico, com a coloração e temperatura da pele, o tempo de enchimento capilar, o débito urinário, o nível de consciência, ou por algumas tecnologias mais avançadas, que hoje em dia são usadas mais para efeito de estudos clínicos do que monitorização propriamente dita à beira do leito, como a videomicroscopia, que foi aquela imagem que eu mostrei sublingual, que mostra a distribuição do fluxo sanguíneo no leito sublingual, mostrando bem a microcirculação. No exame clínico inicial, a gente tem as 3 janelas clássicas do choque, não é? Então, naquele paciente que está com hipotensão arterial, com hiperlactatemia, a gente vai buscar essas 3 janelas.
que é a alteração do estado mental, a pele fria, pegajosa, com mosqueamento, e os rins, mostrando a redução do fluxo de diurese e oligúria. Então, essas 3 janelas, elas são importantes para a gente ter uma compreensão de como está a perfusão do meu paciente no tratamento de choque, e muitas vezes só isso já é suficiente para guiar a minha terapêutica. Para fazer a avaliação do intravascular, a gente pode lançar a mão de medidas estáticas, como é a PVC, a pressão ocluída da artéria pulmonar, a pressão arterial média ou a pressão de perfusão. A pressão de perfusão nada mais é do que a redução da PVC pela PAM, né? E as medidas consideradas dinâmicas, que são as medidas de fluido responsividade, que são medidas que trazem a informação para a gente que se eu fizer uma reposição volêmica, eu vou conseguir aumentar a oferta de oxigênio pelo aumento do débito cardíaco. As medidas dinâmicas mais conhecidas são o delta-PP, que é a variação da pressão de pulso, o VVS, que é a variação do volume sistólico, a elevação passiva das pernas e os desafios de volume ou mini-bolos. Então, sobre as medidas estáticas, tem esse estudo aqui de 2015, que é muito interessante, do grupo da Austrália e Nova Zelândia, mostrando que a PVC foi a variável hemodinâmica que se correlacionou com a ocorrência, o surgimento de insuficiência renal aguda no paciente com choque séptico. Então, se eu ressuscitar o meu paciente com choque séptico de forma que eu vou elevar a PVC acima de um valor que é um limite de segurança, resultando em redução da pressão de perfusão sistêmica, eu tenho um aumento do risco de ocorrência de insuficiência renal aguda. Então, aqui, nessa linha rachuriada, são os pacientes que evoluíram com insuficiência renal aguda, e a gente vê aqui que o excesso de PVC foi muito mais proeminente nesses pacientes comparado com os que não evoluíram com insuficiência renal aguda. E isso resultou numa pressão de perfusão pior para esses pacientes. E isso que levou à redução do fluxo, então, para o sistema renal, levando, então, à insuficiência renal aguda. As medidas dinâmicas mais conhecidas são essas, né? São os desafios de volume. A gente pode fazer um desafio de volume com um volume maior, de 250 ml em 5 minutos, e aí você vai medir se houve ou não aumento do débito cardíaco. O limite desse teste é que você não prediz, né, antes de você ter infundido o fluido. Você precisa infundir o fluido para saber se ele teve ou não efeito na hemodinâmica, né? Você pode fazer isso com volumes menores, ainda mais de uma forma mais rápida, 100 ml em 1 minuto, e aí você também consegue observar se houve ou não aumento do débito cardíaco, e isso pode guiar a tua reposição por fluidos. Ou se você não quer fazer infusão de fluido antes de se decidir, e o teu paciente está em ventilação mecânica com pressão positiva, obedecendo a esses critérios aqui, um volume corrente de 8 ml por quilo, uma complacência boa, uma frequência cardíaca não muito elevada, sem muitas arritmias, sem falência de ventrículo direito. Aí, pelo mecanismo de interação coração-pulmão, eu posso determinar se o meu paciente vai ou não responder à minha infusão de fluidos com aumento do débito cardíaco. E aí as variáveis são a variação do volume sistólico, a variação da pressão de pulso, o delta de VTI, se eu estiver usando o ecocardiograma, ou a variação da veia cava superior ou inferior também, se eu estiver usando um aparelho de ecocardiograma. E outras variáveis aqui menos conhecidas, né, de fluido responsividade, por exemplo, a elevação passiva das pernas, onde a gente faz uma autoinfusão de volume, que é o volume sequestrado nos membros inferiores, e aí eu meço o débito cardíaco e vejo se ele vai resultar ou não em aumento do débito cardíaco. Para isso eu preciso de uma mudança rápida de posição do paciente e de um monitor que avalie rapidamente as mudanças de débito cardíaco para entender se esse meu paciente é fluido responsivo ou não. Então, aqui os mais comuns,
que é o delta-PP e o VVS, né? Aqui mostrando o cálculo de um delta-PP, ou a medida de um volume sistólico, na fase inspiratória do ciclo respiratório, de ventilação mecânica, e na fase expiratória. Aí a gente calcula, então, a variação tanto do volume sistólico quanto da pressão de pulso, e se for uma variação acima de um valor limite, né, entre 15% e 17% aqui nesse caso, existe uma alta probabilidade do meu paciente responder com aumento do débito cardíaco se eu fizer um desafio de fluido nele. E daí eu estou autorizada, então, a fazer esse desafio, sem correr o risco de fazer fluido desnecessariamente, fazendo um aumento de balanço hídrico desnecessário, correndo o risco lá de conviver com aquela síndrome de permeabilidade global elevada, com edema pulmonar, com hipertensão intraabdominal e assim por diante. O delta-PP e o VVS, que são respondedores, estão na fase ascendente da curva de Frank-Starling, né? Então, por isso que quando eu faço volume aqui, eu tenho um aumento da contratilidade com aumento do débito cardíaco. Já nessa fase aqui, se tiver uma variação pequena do volume sistólico ou da pressão de pulso, não vai resultar em maior encurtamento da fibra na sístole, e isso não vai aumentar o débito cardíaco. Então, nessa fase aqui da curva de Frank-Starling, não seria vantajoso fazer fluido para o meu paciente. Então, é uma boa forma de eu tomar essa decisão, e é a monitorização que é mais recomendada hoje para tomar a decisão de infusão de fluidos. A elevação passiva das pernas, você precisa mudar o paciente de posição, dessa posição com a cabeceira elevada a 45 graus, para a posição das pernas elevadas a 45 graus, rapidamente. Com isso, ocorre uma infusão de fluido que está estagnado aqui nos membros inferiores para o átrio direito, e isso deve elevar o débito cardíaco se for um respondedor. Então, para isso, eu preciso medir o débito cardíaco nessa posição e decidir se ele foi ou não um respondedor depois que eu fiz a elevação passiva das pernas. E os mini bolos, né? Se a gente usa um mini bolo de 100 ml também, a gente pode ir monitorando o volume sistólico, e nos respondedores a gente vai observando um aumento, né, gradual do volume sistólico conforme o bolus vai sendo infundido, e nos não respondedores não aumenta, e às vezes até redução do volume sistólico, e nesse caso, então, não está recomendado continuar com a reposição volêmica. Muito bem, o mais importante no tratamento desses pacientes é a avaliação adequada do quadro inicial para tomar as decisões terapêuticas, e enquanto eu estou fazendo as intervenções terapêuticas, tanto de reposição de fluido, como de uso de vasopressor e uso de inotrópico, fazer reavaliações frequentes, com o que eu tiver à minha disposição. Pode ser aquelas 3 janelas do choque, né, da avaliação do nível de consciência, da pele, dos rins, ou pode ser mais avançado com todas essas variáveis aí dinâmicas e estáticas de monitorização hemodinâmica. Esses autores aqui propõem, né, várias intervenções aqui, é um artigo interessante de ler para a gente tomar decisão do que fazer, né, nos nossos pacientes. A infusão de fluido, se o fluido foi ou não efetivo e se ele teve ou não efeito adverso, né? Então, quando eu estou fazendo infusão de fluido, eu tenho que observar se houve ou não melhora da oxigenação, isso eu posso fazer pelas medidas do lactato, da SVO2 ou do PCO2 gap. Também posso observar se houve ou não aumento do débito cardíaco pela medida direta do débito cardíaco, ou pela medida do enchimento capilar, ou pela avaliação da pele, do mosqueamento da pele, né? Isso é uma medida indireta aí do débito cardíaco. E também preciso avaliar se houve ou não mudança na pré-carga, né? E daí eu vou avaliar ou a PVC, ou a ocluída pulmonar, ou alguma outra variável. E sobre os efeitos adversos, eu tenho que monitorar, então, a minha oxigenação, se houve ou não prejuízo da troca gasosa, se houve ou não aumento da água pulmonar, se eu tiver um monitor que me dê essa resposta, né, de medida da água pulmonar, se houve uma diluição do hematócrito. Pelo ecocardiograma, eu posso observar se houve
um aumento importante da PVC, com redução da pressão de perfusão e disfunção do ventrículo direito. Aqueles pacientes que têm baixa tolerância a fluido vão dilatar grandemente o ventrículo direito, e isso é um efeito adverso muito temido durante a ressuscitação desses pacientes. E também monitorar a pressão intraabdominal para evitar aí quadros de hipertensão intraabdominal com piora das disfunções orgânicas. Lembrando que na fase final aí de ressuscitação, na quarta etapa, a gente tem que evitar a síndrome da permeabilidade global aumentada, porque ela vai repercutir em piora ou em disfunções orgânicas novas que nem haviam acontecido durante a fase inicial do choque, né? Os principais órgãos aqui acometidos são o respiratório, o hepático, o gastrointestinal, a parede abdominal, os rins, o cardiovascular e o sistema nervoso central. Então, a gente tem que estar atento a isso e não permitir, né, tomar uma atitude de terapia de fluido mais conservadora após a primeira e segunda etapa aí da ressuscitação com fluidos. E essa publicação aqui do Jean-Louis Tebout, ela propõe um fluxograma de decisões partindo de monitorização hemodinâmica mais básica, como a pressão venosa central, avaliação clínica, lactato, até medidas de termodiluição transpulmonar ou catéter de artéria pulmonar, dependendo da complexidade que o paciente vai evoluindo. E eu vou passar, então, por esse fluxograma mais detalhadamente, como uma árvore de decisão, só para a gente ter uma ideia de como é que seria essa evolução, né? Para a gente tomar a decisão de avançar na monitorização hemodinâmica conforme a gente vai tratando o paciente. Então, eu tenho lá clinicamente um paciente com hipoperfusão, vou fazer a avaliação clínica inicial com enchimento, tempo de enchimento capilar, medida do lactato, avaliação da pressão arterial, PVC, uma gasometria venosa central, se eu tiver disponível um ecocardiograma à beira do leito para avaliar a veia cava. Se esse paciente que está hipoperfundido, ele se apresenta clinicamente hipotenso, com uma pressão de perfusão muito... se ele não tem hipotensão, se ele tem uma PA média acima de 65, e se ele tem uma pressão de perfusão boa, acima de 65, então ele está hipoperfundido, mas ele não tem problema de hipotensão arterial ainda. Então, esse paciente, a gente considera reposição de fluidos, porque a hipoperfusão dele pode responder simplesmente ao uso de fluidoterapia sem necessidade de nenhuma droga vasoativa. Porém, se ele está hipotenso ou se ele tem uma pressão de perfusão comprometida, principalmente se ele tem uma diastólica muito reduzida, esse é um paciente que tem uma vasodilatação importante que não vai responder somente à reposição com fluidos. Então, nesse tipo de paciente, eu tenho que considerar que ele tem um tônus vascular muito deprimido e eu tenho que considerar o uso do vasopressor logo nas primeiras horas do tratamento. Se ele não tem uma hipotensão tão importante assim, eu posso avaliar o débito cardíaco e essa hipoperfusão com hipotensão dele pode estar associada a uma disfunção miocárdica, na verdade, de contratilidade do miocárdio. E aí eu tenho que afastar a falência de ventrículo direito e com o eco eu consigo também fazer uma avaliação interessante na minha pré-carga. Se a pré-carga estiver reduzida, eu passo a fazer terapia com fluidos. Se a contratilidade estiver reduzida, eu opto por iniciar inotrópicos. E se tiver um quadro de falência de VD já desde esse início de quadro de instabilidade hemodinâmica, eu preciso guiar a minha reposição volêmica e a minha prescrição de ventilação mecânica, preferencialmente com uma mensuração de débito cardíaco contínuo, porque a pressão positiva intratorácica vai ter uma repercussão ruim para essa falência de ventrículo direito, assim como a reposição de fluido pode ter um evento adverso muito importante para essa falência de ventrículo direito. Esse é um paciente muito vulnerável e ele merece uma monitorização mais avançada já desde o início do tratamento ou quando se manifestar com essa falência de ventrículo direito. Se eu olhar para o lado da monitorização da perfusão, então se eu tiver um paciente com uma SVO2 muito reduzida, abaixo de 70, eu primeiro preciso garantir que ele não tem uma anemia importante, se ele tiver uma hemoglobina menor que 8, propor uma transfusão sanguínea.
Se ele tiver uma hemoglobina ok, então só considerar a reposição de fluidos mesmo. Se ele tiver uma SVO2 normal, eu avalio o gap de CO2, que é uma outra avaliação do débito cardíaco que pode me ajudar a tomar uma decisão terapêutica. Se ele tiver um gap alargado, esse paciente provavelmente tem um débito cardíaco insuficiente, eu posso usar inotrópico. Se ele não tiver esse gap alargado, ou se ele tiver uma SVO2 muito chuntada, com baixa taxa de extração de oxigênio, esse é um paciente que tem mau prognóstico. A gente vai usar todo o arsenal terapêutico, a gente deve monitorar ele da melhor forma possível desde o início, porque ele vai ser um paciente difícil de responder e difícil de reverter o quadro de choque. Então, quanto mais monitorização eu tiver nesse paciente, melhor para eu aumentar a chance de sobrevida dele. Lembrando, então, dessas 4 fases da ressuscitação, que essa fase inicial aqui de ressuscitação, ela dura algumas horas, a fase alguns minutos, a fase de otimização, algumas horas, a fase de estabilização, os primeiros dias, e o descalonamento entre dias e semanas. Na fase inicial, a gente pode monitorar com PVC e PAM, na primeira hora, o primeiro bolus inicial, e conforme eu precisar de bolos adicionais, na fase de otimização, considerar aí monitorizações adicionais, inclusive com monitorização de débito cardíaco, se o paciente for mais frágil, mais vulnerável. Na fase de estabilização, eu já começo a monitorar melhor as minhas disfunções orgânicas, e na fase de descalonamento, se eu precisar ativamente retirar volume, eu preciso manter a minha monitorização hemodinâmica no desmame para negativar o balanço fluido, para não correr o risco de fazer uma nova hipoperfusão na retirada. E eu vou encerrar aqui a minha apresentação mostrando esse estudo. É um estudo antigo, de 2015, o FENICE, o Brasil participou desse estudo, ele foi proposto pela Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, e ele mostra o padrão de prescrição de fluido na terapia intensiva do mundo, né? Aqui incluído o Brasil. Então, foram entrevistados mais de 2.000 intensivistas, e uma das perguntas foi: que tipo de droga você usa quando você está fazendo a tua reposição volêmica, né? Então, os fluidos mais utilizados são os cristalóides, e aí nessa época de 2015 ainda a frequência entre a salina isotônica e as soluções balanceadas era muito parecida, né? 45% usava salina isotônica e 53% usava balanceada. Eu acho que se isso fosse repetido agora em 2020, essa frequência aqui da balanceada ia ser muito maior. Com uma frequência menor aqui dos coloides, que deve estar menor ainda nos dias de hoje, né? Principalmente os amidos, né? Que hoje não têm sido mais utilizados na prática da terapia intensiva. Perguntado sobre a indicação da terapia por fluidos na prática clínica, a hipotensão foi a indicação mais frequente, em 58% dos casos, seguido pela oligúria, em 18% dos casos. E perguntado qual variável hemodinâmica que o intensivista usava para predizer a fluido-responsividade, em 42% das vezes, nenhuma variável hemodinâmica, né? Alguns usavam variáveis estáticas, outras dinâmicas, mas quase a metade dos entrevistados não usavam nenhuma variável hemodinâmica. Isso talvez seja adequado para aquela fase R, né? Das 4 fases da ressuscitação, aquela fase bem inicial, onde a gente faz o diagnóstico do choque, olha aquelas 3 janelas e faz o bolus inicial, mas se precisar de bolos adicionais, talvez pelo menos uma variável estática de PVC como limite de segurança, e uma PAM como uma meta terapêutica, seja o mínimo que a gente espera para fazer um desafio de fluido, né? E mais surpreendente ainda foi essa resposta de que quando é que o intensivista decidia fazer um fluido adicional. Então, ele já tinha feito o primeiro bolus de fluido e agora ele ia fazer o segundo bolus de fluido, né? Então, 47% respondeu que fazia o segundo bolus de fluido quando tinha uma resposta positiva no bolus de fluido inicial, porém,
49% faziam mesmo que tivesse tido uma resposta negativa no bolo de fluido inicial, e naqueles que tinham uma resposta incerta, ainda assim, 52% continuavam a fazer também o bolo de fluido inicial, o que não é muito compreensível, né? Então, a mensagem aqui é: a gente faz o primeiro bolo, mas a gente vai decidir sobre o segundo bolo de fluido somente se eu tiver claras evidências de que a fluidoterapia está tendo uma resposta hemodinâmica positiva, que eu tenho mais benefício do que risco. Se eu tiver mais risco do que benefício, como acontece quando eu tenho uma resposta negativa ao bolo de fluido inicial, eu devo interromper a minha administração de fluido e partir para o uso de vasopressor, transfusão sanguínea ou inotrópico, ou qualquer outra intervenção terapêutica que seja mais apropriado para aquele caso. Então, como mensagens finais, né, para atuar sobre a volemia. A reposição volêmica é essencial no manejo do choque. A gente deve preferir as avaliações por medidas dinâmicas de fluido-responsividade se estiverem disponíveis para a gente, e uma simples medida da pressão arterial invasiva às vezes já traz essa possibilidade para a nossa monitorização. E para cada intervenção da volemia, eu espero que ocorra um aumento do débito cardíaco com o aumento da oferta de oxigênio. Se isso não ocorrer, se a resposta não for positiva, eu não devo insistir na reposição volêmica. Sobre a pressão arterial, na maior parte dos pacientes é suficiente uma meta de PAM de 65 para manter uma adequada pressão de perfusão. Então, cuidado para não usar vasopressor em excesso, para manter uma PAM acima do que essa meta terapêutica. São raros os casos que a gente precisa de uma meta terapêutica maior que essa. Pensar em usar noradrenalina precocemente. Se você estiver usando dose alta de noradrenalina, pensar em associar a vasopressina para reduzir os efeitos adversos da noradrenalina. E a adrenalina é uma droga considerada de terceira linha. Sobre o débito cardíaco, ele deve garantir a oferta de oxigênio. A gente precisa avaliar as medidas de perfusão para ter uma noção do débito cardíaco. E como inotrópico, a gente opta pelo uso da dobutamina. Lembrar que toda intervenção deve ser seguida de uma monitorização. A gente tem que estar claro para a gente, quando a gente faz uma intervenção, qual é a nossa meta terapêutica e qual é o nosso limite de segurança. Inclusive, evitar fazer mais de uma intervenção simultânea para que a gente tenha uma adequada interpretação de como aquele organismo está respondendo à intervenção terapêutica. E lembrar das 4 fases de ressuscitação. As intervenções tardias com reposição volêmica podem ser prejudiciais. Nas fases tardias, que se seguem dias a semanas depois da fase inicial do choque, é recomendado a terapia por fluidos conservadora e bem restritiva. E com isso eu encerro a minha apresentação. Mais uma vez está aqui o meu e-mail. Se vocês quiserem que eu compartilhe algum material, algum artigo, é só me pedir.